Olha uma situação bem interessante nessa questão. Uma esteira rolante do supermercado com 2 andares faz um ângulo de 30 graus com um plano determinado pelo piso inferior. Assinale o que for correto. Assinale o que for correto, considerando o comprimento da esteira 12 metros. Então vamos ver o que nós temos. Depois a gente volta para analisar os itens. Então ele diz: a informação que nós temos é essa. Uma esteira rolante de um supermercado tem 2 andares. Então nós não sabemos o que vai acontecer. Isso aqui é 30 graus. Então nós temos aqui ela se locomovendo. Aqui nós temos o supermercado, não temos ideia o que vai acontecer, certo? Não temos ideia o que vai acontecer. Então a ideia da questão é essa. Pronto. Ó, uma esteira rolante no supermercado com 2 andares, faz um ângulo de 30 graus. Está aqui ele, com o plano determinado pelo piso inferior. Assinale foi correto, considerando que o comprimento da esteira é 12. Então, o comprimento da esteira é 12 metros. Então, vamos ver aqui o que nós podemos encontrar. Isso aqui é 90 graus. Isso aqui é a altura que a esteira está, em relação à pessoa chega. Isso aqui é a distância até... Pronto, então vamos ver aqui o que nós temos. Se tem hipotenusa, então eu posso usar o seno. Então, o seno de 30 graus é a relação entre cateto oposto dividido pela hipotenusa. Isso aqui nos leva a meio. Se a gente multiplicar, vai ficar 12 sobre 2. Então, essa altura é igual a 6 metros. A unidade que o nosso amigo usou, 6 metros. Se nós usarmos o cosseno de 30, eu vou ter cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Mas o cosseno de 30 é, na realidade, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Se eu multiplicar, então essa distância vai ser 12 raiz de 3 sobre 2. Então, essa distância é 6 raiz de 3. Se tivermos um valor aproximado, certo? Então, nós temos 10,4. Então, o valor aproximado dessa altura, dessa distância, 10,4 metros. Então, eu tenho que essa altura é 6 metros e que essa distância aproximadamente 10,4 metros. Então vamos agora analisar item por item. Então eu tenho o item A, que diz assim: acompanhe. Uma pessoa que sai do piso, então uma pessoa está aqui. A ideia, pronto. Então uma pessoa que sai do piso inferior e vai ao piso superior, então vai até aqui, ao piso superior, se eleva 6 metros, então se eleva 6 metros, então essa é verdadeira, tem nem o que pensar. Então já tenho o item verdadeiro. Agora vamos entender o que é que está falso nas outras. Então 6 metros, verdadeiro. No item B, falta dados para calcular a altura total de uma pessoa, se eleva aí a do piso inferior para o piso superior. Inferior para o superior, está falso. Conseguimos todos os dados. Se uma pessoa caminha 2 metros na esteira durante o percurso, entre o piso inferior e o piso superior, então a pessoa se eleva o total de 5 metros.
Ó, uma pessoa caminha 2 metros na esteira durante o percurso. Ela caminha 2 metros durante o percurso entre o piso inferior e o piso superior. Então a pessoa se eleva no total 5 metros. Está errado. Continua, ó, continua quem? 6 metros. O que vai acontecer é diminuir o tempo que ela vai gastar. Uma pessoa que sai do piso inferior e vai ao piso superior eleva 6 raiz de 3 metros. Não. 6 raiz de 3 metros é a distância, não é a elevação. Se uma pessoa caminha 2 metros na esteira durante o percurso, entre o piso inferior e o piso superior, então a pessoa se eleva o total de 5,3 metros. Também está falso. Então, o nosso item correto é A de alegria. Então, resposta correta é... Ele queria o correto. Então, resposta correta é A de alegria. Temos aqui uma outra situaçãozinha bem parecidinha. 2 pavimentos de uma construção devem ser ligados por uma escada com 10 degraus. Então, lembre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 degraus, de mesma altura. Então, a altura do degrau é essa daqui. Ó, a altura do degrau é essa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, isso aqui... Deixa eu fazer um negocinho mais bonitinho. Então, isso aqui, na realidade... Deixa eu fazer esse triângulo. Na realidade, isso aqui é 10H. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se eu chamar ele diz, ó, esse H, mesma altura, construindo sobre uma rampa, ó, 10 degraus de mesma altura, construído sobre uma rampa de 3,6 metros, como ilustra a figura. 3,6 é esse triângulozinho aqui, ó. Isso aqui é 3,6. Certo? 3,6. Aqui um ângulo 90 graus. Então, temos mais. Então, degrau. Ó, degrau. Isso aqui eu chamei de H. Então, deu 10H. 10 degraus de mesma altura, construído sobre uma rampa de 3,6 metros, como diz a figura abaixo. Se o seno de alfa é 1,2, indica a altura em centímetros de cada degrau. Certo? Então, eu tenho nada mais, nada menos do que, ó, isso aqui é a largura. Ó, 2 pavimentos de uma construção devem ser ligados por uma escada de 10 degraus de mesma altura, construído sobre uma rampa de 3,6 metros, como diz a figura abaixo. Se o seno de alfa é meio, indica a altura em centímetros de cada degrau. Então, ele não quer saber a largura. Então, você tem o seno de alfa na figura, que é a relação entre cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto, 10H, sobre a hipotenusa, que é 3,6. Isso é meio. Ó, seno de alfa é meio. Então, se usa essa relação aqui. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, eu posso dizer que 10H é 3. Então, 3,6 dividido por 2. Ou eu posso usar produto dos meios. Então, fica 20H é igual a 3,6. Então, minha altura é 3,6 dividido por 20. Certo? 3,6 dividido por 20. Nos leva
a altura, certo? 0,18. 0,18. A unidade é metros. Então, essa unidade é metros. Então, isso aqui também é metros. Só que o amigo está querendo em centímetro. Então, metro para centímetro é só multiplicar por 100, ó. Metro é 5 centímetros, então fica 18 centímetros. O item correto está no item D de dado. Então, 18 centímetros. Olha aqui o que nós temos. Uma situaçãozinha bem interessante. Diz assim: uma estrada uma estação uma estação de produção de energia elétrica e uma fábrica F. Vamos interpretar a figura. Estão situados nas margens opostas de um rio. Então, o nosso rio é isso aqui. Tá certo? Então, esse é o nosso rio. Então, nós temos aqui o nosso rio. Pronto. Então, aqui eu tenho o rio. De largura, 1 sobre raiz de 3. Então, a largura do rio é 1 sobre raiz de 3, que é essa distância aqui. 1 raiz de 3. 1 sobre raiz de 3 quilômetros, a unidade de quilômetro. Para fornecer energia a F, 2 fios elétricos que ligam a E, um por terra e outro por água, conforme a figura, tá certo? Supondo-se que o preço do metro do fio de ligação terra é R$12 e o da água é R$30. O custo total em reais dos fios utilizados é. Então, eu tenho aqui. Então, vamos facilitar um pouquinho esse X. Ó, fio 1 eu chamei de comprimento X, fio 2 eu chamei de comprimento Y. Então, o X, o metro custa R$12, o Y, o metro custa R$30. Então, bem simples. Se eu encontrar o X, multiplica por 12. Se eu encontrar o Y, multiplica por 30. Então, vamos construir essa figura. Então, eu tenho... Pronto. Isso é 1 sobre raiz de 3. Aqui eu tenho Y. Aqui eu tenho o X. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o X. E aqui eu tenho o Y. Eu tenho que esse ângulo, ele é de 60 graus. Agora vamos começar a brincadeira. Ó, hipotenusa, cateto, oposto. Então, vamos para o seno. Cateto oposto se usa o seno. Cateto adjacente se usa o cosseno. Então, eu tenho o seno. Seno de 60 é a razão entre cateto oposto, 1 sobre raiz de 3, sobre cateto AD já, ou sobre a hipotenusa. Então, eu tenho Y, seno de 60 é igual a 1 sobre raiz de 3. Vamos ver, quem é seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, Y, que multiplica raiz de 3 sobre 2, isso é igual a 1 sobre raiz de 3.
Se eu multiplicar, eu vou ter y, raiz de 3, vezes raiz de 3, isso é igual a 2 vezes 1. Então, 3y é igual a 2. Então, y é igual a 2/3 de quilômetros. 2/3. Então, lembre, nós encontramos o y. 2/3 de quilômetros. Ora, nós precisamos determinar esse valor aqui. Então, vou chamar esse valorzinho de z. O que nós sabemos aqui? Pela trigonometria, cosseno de 60 é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de 60 é meio. Fica z dividido por y. 2z é igual a y. Ora, mas quem é y? É 2/3. Simplificando um pouco, né? Então, meu z vai dar 1/3 de quilômetro. Pronto, meu z é 1/3 de quilômetro. Agora ficou fácil de encontrar o nosso x. Porque se você observar x mais z, se você olhar a figura, ó, esse aqui é o meio de x, isso aqui de z, então x mais z dá 1, que é 1 quilômetro. Então, x mais z é igual a 1. Então, o x vai ser 1 menos z, que é 1/3. Então, o nosso x vai dar 2/3 de quilômetros. Pronto. O que nós precisamos determinar, nós já conseguimos. O que nós queríamos? O valor do x e o valor do y. O x é 2/3 de quilômetro, o y também é 2/3 de quilômetros. Custos. Então, vamos lá. Custos. Ó, x é 2/3 de quilômetros. O custo dele, porque o x é na terra, é de R$12. Ó, R$12 por metro linear. O y é 2/3 de quilômetros. O custo é R$30 por metro linear. Ora, temos que fazer as transformações. Então, eu vou ter 2/3. Transformar quilômetro em metro é multiplicar por 1000. E multiplicar pelo preço, que é R$12. Mais o y, 2/3 de quilômetro, vou multiplicar por 1000 para transformar em metros e multiplicar por R$30, que é exatamente o custo. Então, a nossa grana vai ser, ora, se eu multiplicar isso aqui, então eu vou pegar 2 vezes 1000 vezes 12. Se eu dividir por 3, nos leva a 8.000. Então, esse custo é de 8.000. Mais, se eu pegar 2, multiplicar por 1000, multiplicar por 30 e dividir por 3, nos leva a 20.000.
Então, o custo aqui é de 20 mil. Ora, a grana total que eu vou gastar é 28 mil reais. Então, era isso aqui que o nosso amigo estava a discutir, a saber que valor encontrar. Então, implica 28 mil. Então, o item correto está no item A de alegria. Então, 28 mil a grana que eu vou gastar para essa instalação. Olha o que nós temos aqui. Sobre as sentenças. É correto afirmar que somente, então vamos lá, o período da função, essa relação e isso aqui. Então vamos analisar item por item. Então, o nosso primeiro item diz assim: eu tenho uma função f de x, isso é igual a seno de πx sobre 2. Pronto. Período de uma função. Se eu pegar a função f de x, a mais b seno de kx mais c. Ou se pegar uma outra função, a mais b, pode ser mais ou menos, isso aqui, tanto faz, mais ou menos, cosseno de kx mais ou menos c. Senhores, o período é sempre 2π sobre k. Agora vamos tentar, porque a função trigonométrica, seno e cosseno, elas se repetem cada volta, que é 2π sobre k. Quem é esse k? Só para lembrar, esse k é o coeficiente do ângulo x. É o coeficiente do ângulo x. Agora vamos com calma, Quem é o coeficiente? Quem é o k aqui? É π sobre 2. Pronto, então o período, fica fácil agora de chegarmos ao período. Ó, o período é 2π sobre k. Quem é k? π sobre 2. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vamos nos livrar um pouquinho desse π. Então, o período passa a ser quem? 4. Então, o período dessa função é 4. O que que ele afirma? O período da função, dado por essa função, é 4. Então, esse item, ele é verdadeiro. Então, esse item, senhores, ele é verdadeiro. Vamos analisar agora o segundo item. Analisando o segundo item. Seno ao quadrado, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso é igual, só que não é x aqui. Aqui, olhando, é y. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de y, isso é igual a 1. Qualquer que seja, isso é um símbolo para dizer qualquer que seja x e y pertencente aos reais. Senhores, no círculo trigonométrico, vamos lembrar, no círculo trigonométrico, se eu tenho um ângulo x, A igual a 1,
essa projeção em cima do eixo do x é cosseno do ângulo x. Essa projeção do eixo dos y é o seno do ângulo x, que é esse mesmo aqui, seno de x. Se aplicarmos Pitágoras, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do ângulo x, isso é igual a 1. Então, senhores, é mais pegadinha. Olha aqui a pegadinha. Esse ângulo é x, esse ângulo é y. Isso só será verdade, só será verdade. Então, para ser verdadeiro, eu preciso que o ângulo x seja igual ao ângulo y, para que essa relação seja verdadeira. Então, implica que essa relação é falsa. Só um descuidozinho aqui, ó. Aqui é x, aqui é y. Vamos ver o que diz a terceira. Então, nós temos verdadeiro e temos falso. Então, a terceira relação diz assim: seno de π sobre 2 menos x mais, aqui é menos cosseno de π sobre 2 mais x. Isso aqui nos leva cosseno de x menos seno de x. Vamos ver se é verdade. Redução primeiro quadrante. Isso aqui está no primeiro quadrante, isso aqui está no segundo quadrante. Quando tem π sobre 2, a função muda, seno, então passa a ser, seno primeiro quadrante é positivo, então passa a ser cosseno de x. Menos, segundo quadrante, cosseno é negativo, então, é o menos da expressão, negativo. Como tem π sobre 2, então isso aqui passa a ser seno. Então, eu tenho cosseno de x mais seno de x. Então, o que nós observamos, pelo que ele disse? Essa afirmativa é falsa. Então, senhores, nós temos verdadeiro, falso e falso. Então, verdadeiro, falso e falso. Então, vamos para o item. Senão, é correto. Então, nós temos verdadeiro, falso e falso. Então, vamos analisar agora. É correto afirmar 1 é verdadeiro? Está correto. 2 é verdadeiro? Não. 3 é verdadeiro? Não. 1 e 2 são verdadeiros? Não. 1 e 3 são verdadeiros? Não. Então, o item correto está no item A de alegria. No item A de alegria, nós temos uma verdadeira. Esse tipo de questão, meu amigo, é exercício. É relembrar, revisando todos os conteúdos da trigonometria. E vamos em frente. Até a próxima.